Eu quero convidar o nosso irmão Paulo Naene. Ele vai trazer uma pequena mensagem, desafio missionário para os jovens. Eu preciso de alguém que faz parte da liderança desse congresso. Nós temos muitas pessoas lá fora, nós empenhamos de uma forma maravilhosa, trabalhamos bastante para que esse evento pudesse acontecer da melhor forma possível. Eu preciso de alguém que encaminhe aqueles que lá fora estão para dentro. Nós tratamos isso em todas as reuniões, de que nós não permitiríamos que a parte externa fosse ocupada, a não ser nos horários de lanche. Eu preciso de alguém que vá lá. Júnior Gomes e... 2 Júnior. Nós precisamos que estes amados irmãos também possam assistir aquilo que nós estamos a compartilhar nesse dia. Há muito trabalho, muito empenho e os resultados são maravilhosos. Louvado seja o Senhor Deus por podermos estar aqui, e por isso nós queremos que aqueles que estão lá fora possam também estar aqui dentro para juntos acompanharmos aquilo que está sendo passado a nós. Eu vou passar a palavra ao primeiro Eliseu Marega, que tirou 3 minutinhos do Paulo Naene, e depois o Paulo Naene está com a palavra. Mais uma vez, boa tarde, irmãos. Eu não vou traduzir o Paulo, porque eu não falo a língua dele, todos nós somos africanos, incrível. Ele fala Xangani e eu falo Lomwe. Se ele começar a falar no dialeto dele, na língua materna dele, eu não vou entender quase nada. Então nós nos entendemos em português. Mas eu vim aqui pedir isto à direção, à coordenação do INTAP, para que eu agradecesse ao Senhor Deus no meio dos irmãos por aquilo que Deus tem feito através das nossas frágeis vidas no campo missionário. Tendo em vista que amanhã eu estarei indo para Piracicaba, onde estarei com os irmãos ali na UMIP, União Missionária de Piracicaba. Depois do almoço, nós estaremos aqui de manhã e depois estaremos viajando até ali a Piracicaba, onde estaremos com os nossos irmãos. Eu quero ler um texto de gratidão a Deus. Diz assim a palavra de Deus, Colossenses 3,15, a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações e sede agradecido. Verso 17, e quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. E eu quero dizer ao nosso Deus muito obrigado no meio de todos vocês e dizer também a vocês como igreja do Senhor aqui na terra, em especial aqui na República Federativa do Brasil, muito obrigado. Já 3 vezes indo para Moçambique, Deus tem nos concedido o privilégio de iniciar o ministério. E esse ministério vai crescendo e com a ajuda da igreja brasileira, comprando bíblias para aquele país, e também um transporte que com certeza o nosso irmão vai dar relatório amanhã, completo, daquilo que tem sido feito ali. A última vez foi agora em abril, que eu fui lá para realizar o batismo de alguns candidatos das nossas igrejas que se converteram e tiveram o desejo de descer as águas de batismo. Foram 16 jovens e aquelas pessoas foram batizadas. Então, quando eu estava voltando, estive no aeroporto, e a Anvisa detectou que eu estava com malária muito forte, e eu não sabia. E o Paulo já tinha me levado para o hospital logo de manhã, com o carro que a igreja brasileira comprou. Ele me pegou e me levou no hospital, e cheguei lá, me deram um remédio, uma receita, e eu falei com eles se eu poderia viajar. Disseram que pode. Cheguei no aeroporto, eles não sei o que viram em mim, um pouco pálido, disseram, não, você não embarca, porque a malária nas alturas não é muito bom.
Então eu tive que voltar, fiquei 5 dias tomando a medicação, depois de 5 dias é que voltei aqui. Liguei para vários irmãos aqui no Brasil, a igreja brasileira orou por mim, e graças a Deus, eu não senti nada, só senti pouca tremura, eu comia que nem um leão, porque dizem que malária não dá fome, mas eu comia, e graças a Deus por isso. Paulo, ele estará no Brasil até dia 12 de outubro. E nós fizemos uma agenda para ele visitar várias igrejas nessa época. É a segunda vez que ele veio ao Brasil, esteve em 2012 e também agora em 2014. Então ele estará a partir de domingo, depois das conferências de amanhã, aqui na região do Triângulo Mineiro. Quem está a coordenar a estadia dele aqui, o nosso irmão Enoque Marques e o nosso irmão Elias Silveira. Ele vai ficar na região do Triângulo do dia 17 até o dia 24. E no dia 25 do 8 até o dia 25 do 9, ele vai estar na região do Espírito Santo e leste de Minas, tendo em vista que o Espírito Santo faz divisa com Minas. Então nós vamos abranger aquela região de Minas também, para ele visitar algumas igrejas ali. E do dia 26 do 9 a 3 do 10, ele estará no Rio de Janeiro. Quem vai coordenar é o nosso irmão Neudes, agora estou vendo o Alexandre ali. Com certeza vão coordenar com as igrejas ali, para que esse nosso irmão conheça alguns irmãos ali também do Rio. E no dia 26 até 3, ou melhor, do dia 4 até dia 12 do 10, que é o último dia dele no Brasil, ele estará em São Paulo. E nessa ocasião, com certeza, ele vai aproveitar conhecer mais irmãos juntos, como aqui, ali no nosso conclave, com um novo edifício, não é, doutor Jairo? Com certeza vai ser bom se vocês também puderem ir, e será uma bênção. Até que eu não sou a própria pessoa para falar isso, o próprio doutor Jairo está ali, mas eu não deixaria de falar isso, porque o Paulo estará lá nesse dia também, conhecendo vários irmãos. Então, muito obrigado, Igreja Brasileira, pelas orações que vocês têm feito por mim, por minha família. Que Deus continue abençoando a vida de todos vocês. Amém. Boa tarde. É sempre bom voltar a deliciar os pratos mineiros. Sou grato a Deus por mais uma oportunidade de poder cá estar. Infelizmente que o meu pescoço cá não está, sendo eu a cabeça, o pescoço não está cá. Eu pude perceber isso logo de manhã pelas dificuldades que eu tive, a indisposição, mas tudo bem. Irmãos, eu quero dizer muito obrigado a todos presentes, aos irmãos brasileiros, porque depois da nossa saída em 2012, a minha esposa enfrentou grande dificuldade de saúde. Os irmãos puderam acompanhar, mas o nosso Deus é fiel, bem fiel, muito fiel. E Ele nos agraciou por uma menina, a Naya. Nós tivemos a menina dia 25 de dezembro. Essa foto é muito antiga, ela agora está tão grande, quase igual à mãe. Então nós reconhecemos e queremos expressar a nossa gratidão por estarem a nos lembrar em oração, todos os momentos, todos os dias, e isso tem nos fortificado bastante. Irmãos, esta oportunidade não é para dar relatório. Esse tempo, segundo a organização, é para poder encorajar os jovens, levar os jovens a um desafio missionário. Mas eu queria antes pedir à igreja, pedir à congregação, pedir à reunião, na individualidade, que cada um pudesse orar por aquilo que está a acontecer no meu continente, África. Nós estamos agora com uma situação muito difícil, que é da epidemia ébola. E, apesar que em Moçambique a doença ainda não chegou, mas os países africanos estão a enfrentar grande dificuldade.
E a doença está se propagando com muita velocidade. E essa é a primeira coisa, a primeira dificuldade. A segunda dificuldade é que muitos países africanos não têm condições de poder diagnosticar a doença. Neste caso, as amostras devem ser levadas para países vizinhos que têm condições para fazer o diagnóstico. Neste sentido, estamos a dizer que o tempo em que a amostra vai levar para chegar, por exemplo, na África do Sul, que é um dos países com melhores condições para tal, e poder se diagnosticar que é a ébola, para o resultado retornar no país de origem, a pessoa já perdeu a vida. Então, em pouco tempo, a doença já dizimou muitas vidas em África. Então, é o motivo que eu quero trazer para a igreja brasileira para poder orar por esse continente. E, irmãos, a gratidão e lembranças que vêm da igreja moçambicana, a minha família também, o irmão Patrick Mulenga, ele traz a recomendação para a igreja brasileira e a gratidão por tudo que a igreja brasileira tem feito, tem contribuído para o trabalho em Moçambique. Irmão, indo concretamente sobre o desafio missionário para os jovens, eu só quero trazer um cenário do meu país há 10 anos atrás, 15 anos atrás. Há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, não fazia sentido um jovem se interessar ou se envolver ou se entregar em missões. Para um moçambicano, o que estava na mente de um jovem, o que podia passar na mente de um jovem, era simplesmente estudar, se formar, fazer a faculdade, terminar, cuidar da família e por ali em diante. E quando alguém manifestasse o desejo ou sentisse do Senhor que pudesse estar envolvido em missões, fizesse o trabalho, a obra do Senhor, tempo integral, como não, isso era o motivo de desespero. Talvez eu possa dizer que as pessoas olhavam isso de uma forma muito negativa. Mas felizmente, porque Deus é fiel, nós temos visto 5 anos para cá o envolvimento dos jovens moçambicanos na obra missionária, independentemente e reconhecendo as dificuldades sociais, naturais, culturais, mas Deus tem levantado naquele país e tem feito a diferença através de jovens e se envolvendo cada vez mais na obra missionária. Mas uma coisa que eu aprendi, é indispensável o envolvimento de jovens na obra missionária. E ainda mais dizer que a missão, ela em si, para mim, entendo que ela é feita através das nossas vidas. Podemos não ter instrumentos, podemos não ter vários recursos à nossa volta para poder se envolver ou poder estar envolvido em missões, mas através das nossas vidas nós podemos estar envolvidos em missões. Nós podemos fazer missões através do nosso estar na sociedade e a nossa forma de estar, aquilo que nós somos, aquilo que nós acreditamos, os princípios que nós carregamos, e com isso nós podemos fazer missões. Irmãos, um texto que me chamou muito a atenção é o texto de Daniel capítulo 3. Eu acredito que muitos irmãos puderam ensinar, pregar, falar sobre esses 3 jovens, e jovens que estiveram num ambiente diferente daquilo que é a realidade deles. Mas uma coisa que me chama muito a atenção é de que esses jovens não arregaçaram o pé, não tiraram o pé daquilo que eles acreditavam, daquilo que eles acreditam, daquilo que eram princípios que eles carregavam consigo mesmo, estando num lugar, estando numa terra, estando num ambiente totalmente diferente, com um propósito totalmente diferente também, mas eles continuaram firmes a crer,
a confiar em Deus. Isso me chama a atenção. Muitas das vezes, levando este desafio aos jovens sobre missões, eu tenho conversado com muitos jovens e eu estou no capítulo 3, mas os versículos que me levam a ir diretamente a esta passagem é o versículo 16 e 17. Eu só vou tratar desses dois versículos mesmo. Muitas vezes os jovens querem fazer missões com uma cronologia já feita. Isso é, estar envolvido na obra do Senhor, sabendo claramente o que poderá acontecer, como é que vai ser a vida, e como é que vai sustentar a família, e como é que vai ser aquilo, como é que vai ser isso. Muitas das vezes nós queremos entrar dentro desse contexto missionário, equacionando tudo isso. Mas, naquilo que eu disse primeiramente, que as nossas vidas elas podem fazer missões através do nosso falar, através do testemunho. E eu aprendi uma coisa. Falar de missões em África é complicado, porque as igrejas africanas não têm um entendimento daquilo que muitas outras igrejas têm como entendimento, o sustento. Vou ir diretamente ao assunto. Quando o Senhor nos leva a este patamar de desafio para estar envolvido em missões, praticamente nós entramos de olhos fechados e de coração ligado ao Senhor. Porque nós conhecemos a realidade nossa. Eu estava a dizer que estudar, fazer faculdade é o que está na moda, por exemplo, em Moçambique. O jovem se formar, isso é o que é prioritário. É consequência daquilo que nós passamos, daquilo que é a nossa realidade. Mas aí o Senhor nos desafia para estar envolvido em missões. Para muitas pessoas, isso não faz sentido. Tão jovem, mas por quê? Por quê? Por que não estudar? Por que não se formar? Então, neste sentido, esta passagem me leva a perceber que não importa as circunstâncias, não importa o que nós somos sujeitos ou estaremos sujeitos a passar, mas o importante é que estejamos firmes naquele que nos chamou. Continuar firme naquele que é o dono da obra, porque simplesmente nós somos participantes, cooperadores, contribuintes da obra. Mas aquele que nos chama à obra, ele é fiel em todos os momentos. Esses jovens me chamam a atenção por uma coisa. No versículo 16, depois daquela toda confusão, veja só que um dos obstáculos, que é grande obstáculo, é que houve um decreto. Naquele país, o rei colocou um decreto. Não existe um obstáculo tão grande quando a situação vem da parte governamental, ou a estrutura, ou a liderança. Estavam sujeitos todos a cumprir, todos a se entregar de corpo e alma daquilo que foi decretado. Algum tempo para cá, eu conversando com um jovem, eu disse o seguinte: nós estamos ao lado do mar, em Moçambique. Eu perguntei a alguns jovens: alguém já cozinhou um peixe que provém do mar? E todos os jovens que estavam presentes, eles disseram sim. Nós já confeccionamos, sim, peixe proveniente do mar. Eu perguntei: qual é o sabor da água do mar? A água do mar é salgada, certo? E quando nós confeccionamos ou cozinhamos o peixe, colocamos sal? Todos os jovens disseram sim. Nós temos que colocar lá o sal. Eu perguntei por quê. Por que nós temos que colocar sal num peixe que vem da água salgada? Teria mais sentido qualquer peixe que vem da água salgada, era só jogar na panela, colocar água, tempero e tudo mais, está bom. Mas só que nós somos obrigados, mesmo assim, colocar o sal.
E por que esse peixe nasce, cresce, é tirado da água? Não sai já com sal. Uma coisa eu aprendi. Porque toda a vida daquele peixe, o peixe não permite com que a água salgada entre no organismo. Por isso que o peixe, ao cozinhar, sem sal, não funciona. Isso quer dizer que esses jovens, eles continuaram firmes, confiando em Deus. No versículo 16, responderam Shadraque, Mecheque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E o versículo 18. E se não? Veja só aqui, coloca-se uma possibilidade. E se não? Fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Jamais. Nós não aceitamos, não vamos fazer. Não importa se ficamos livres ou não, não interessa aquilo que vai acontecer conosco. Não quero saber se futuramente o que vai ser da minha vida, da minha família, mas nós vamos continuar firme ao nosso Deus, porque Ele é fiel de nos libertar, de nos livrar. E se não, não interessa. Isso me chama muita atenção. A firmeza, o conhecimento da causa. E não olharmos pelas circunstâncias. Muitas das vezes medimos as circunstâncias, consequências, obstáculos, montanhas que poderão à nossa frente surgir. E isso nos leva a grande desânimo. Muitas das vezes alienamos aquilo que o Senhor tem para nós, só porque nós olhamos para as dificuldades gigantes que irão se levantar, montanhas na nossa frente, e nós dobramos os braços e alienamos aquilo que o Senhor tem por nós. Para mim, eu acho que isso é mais perigoso, é muito perigoso, do que estar envolvido na obra de fé, de coração. Nós não vamos adorar a estátua. Não interessa o que o mundo vive. Não interessa o que é bom para os jovens. Aquilo que os jovens hoje acham fantástico. E eu tenho dito que para mim é nobre servir ao Senhor. É nobre servir ao Senhor. Como jovem, sendo jovem. Porque isso há anos atrás em Moçambique, você podia ter 50 anos, 60 anos, aí as pessoas iam aplaudir. Sim, ele está na obra. Mas hoje em dia o Senhor tem feito, tem mostrado, o Senhor tem provado à nação africana que jovens podem estar envolvidos na obra. Não interessa a condição social do continente, do país, não interessa. Porque o dono da obra ele é poderoso para fazer o impossível. E nós só precisamos entregar as nossas vidas e dizer: Senhor, o que eu tenho é só a minha vida. Então, usa a minha vida e faça segundo a sua vontade. Irmãos, quando nós deixamos o Senhor, Ele mesmo dirigir, Ele mesmo estar na frente, eu tenho a certeza que estou a falar no meio de pessoas que têm tanta experiência e prova disso, que o Senhor faz grandes coisas. E a cada dia Ele nos surpreende. A cada dia nós temos motivos de gratidão e de parar e dizer: olha, só o Senhor é que pode fazer isso. Irmãos, jovens, não olha para as dificuldades. Aonde você estiver, se é na faculdade, é na escola, você pode levar as boas novas. Você pode levar a palavra para aqueles que estão a precisar, independentemente do ambiente social. Porque muitas das vezes nós jovens nos escondemos na faculdade, embaixo de uma carteira, dificilmente nos pronunciamos que eu sou cristão. Dificilmente nós nos pronunciamos que eu tenho como Senhor Jesus Cristo. Muitas das vezes isso é difícil. É ambiente que nós convivemos, onde nós temos estado, dificilmente nós conseguimos nos pronunciar
e pronunciar o mais alto possível daquilo que nós cremos, daquilo que nós acreditamos, daquele que é o dono da nossa vida. E nós ficamos escondidinhos. Mas eu quero dizer o seguinte, nós podemos fazer. É no bairro, é na escola, é na faculdade, é no trabalho. Você pode anunciar as boas novas deste livro, a salvação. Dificilmente eu posso entender como é que eu posso ficar escondido de tudo aquilo que o Senhor tem feito. Como é que eu posso fechar a minha boca? Então, meu jovem, meu caro irmão, você tem este desafio, você tem este privilégio, porque para mim é um grande privilégio quando o Senhor, Ele mesmo, nos chama para a obra. Jovem, você pode fazer a obra, porque o nosso Deus é fiel, o dono da obra. Isso me deixa muito feliz, que o dono da obra, Ele é fiel, Ele é poderoso. Aquilo que você olha como obstáculo, aquilo que você olha como gigante, para o Senhor não é obstáculo, não é gigante. Se isso fosse, eu diria que dificilmente os africanos poderiam estar envolvidos na obra missionária. Mas porque o nosso Deus, Ele é fiel, deixa a sua vida à disposição do Senhor e Ele irá te usar. Obrigado. Quero convidar o nosso irmão Paulo Magre. Ele vai cantar um louvor. Gostaria que ele viesse rapidinho. Ele vai cantar um hino. E após esse hino cantado, o nosso irmão Jairo já vai estar com a palavra. Nós vamos precisar, irmãos, que no horário da janta, você adquira mais uma vez aquele papelzinho que custa R$5. Todo esse movimento ele está sendo destinado à obra missionária e toda essa arrecadação será revertida em prol da obra missionária. Por isso, ao fazermos a fila, nós vamos ter 3 filas e nós vamos ter 3 irmãos que vai estar passando para que você possa adquirir o Vale Refeição. Se você não está preparado, não tem problema, você vai jantar conosco e será um prazer a sua presença aqui. Essa palavra que nós recebemos agora falou muito ao meu coração. E o hino que eu vou cantar foi um dos hinos que me impulsionou para a obra do Senhor. Se eu tiver Jesus ao lado e por Ele auxiliado, se por Ele for mandado, a qualquer lugar irei. Seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre. Seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei. Seja meu caminho duro, espinhoso ou inseguro, em seus braços bem seguro, aonde me mandar irei. Seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei. Percebendo o que acontece na caminhada? Males poderão cercar-me, ou perigos
assustar-me, mas se Cristo segurar-me, aonde me mandar irei. Seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei. Olha como vai ser meu fim. Quando terminar a vida, fim da minha triste lida, tenho a glória prometida, eu para meu Senhor irei. Seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei. Vamos de novo o coro junto comigo. Seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, aonde quer que for irei. Amém. O irmão Jairo está com a palavra. Boa tarde. É um prazer estar novamente aqui com os amados irmãos nesta linda conferência. Eu já aprendi demais. Seria dispensável eu estar aqui. E não tenho muito mais coisa que dizer do que já foi dito. Que o Senhor da obra é o mesmo. E o Espírito de Deus, como já ouvimos, que atua. Mas eu quero, dentro do tema Aviva, Senhor, a tua igreja, a começar por mim, eu quero falar sobre alguns requisitos bíblicos para o avivamento da igreja. E quando falo da igreja, falo de cada um de nós que formamos o corpo de Cristo. Eu quero que acompanhe comigo a leitura em Deuteronômio capítulo 10. Deuteronômio capítulo 10, versículo 12. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor, teu Deus, andes em todos os seus caminhos e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Deus nos há de abençoar, Deus há de nos abençoar com ela, e através dela vamos procurar desenvolver este tema maravilhoso que foi bem escolhido pelos que dirigem este congresso. Há algumas coisas preliminares fundamentais que eu queria enfatizar novamente,
antes de entrarmos nesses requisitos para o reavivamento espiritual, o reavivamento da igreja. O primeiro deles foi repetido várias vezes. Nosso irmão Brown, de manhã, trouxe uma mensagem baseada neste pensamento precioso, que sem o Espírito de Deus, nós não podemos nos reavivar. Não há como reavivar a igreja sem a atuação do Espírito de Deus. E isto é fácil de entender. A palavra obra, ela se insere no tema. Aviva, Senhor, a tua obra. Deve ser considerada em dois sentidos. Eu estava a pensar, quando meditava neste assunto, aviva a tua obra. Senhor, a obra é tua. A obra é tua. Aviva, Senhor, a tua obra. E não há obreiro mais completo, mais extraordinário, mais incomparável, mais majestoso do que o meu Deus. Amém. Ele é o grande obreiro. Fomos criados por Ele. Tudo o que há na terra foi Ele que fez. E quando nós vamos considerar a necessidade de nos reavivarmos para a obra, não podemos perder de vista, de ter em foco esta grande verdade: o grande obreiro é o meu Deus. E pensar que Ele criou tudo que Ele criou, foi focando a obra-prima da sua criação, que fomos nós. Nos criou a sua imagem e semelhança. Por quê? Para quê? Para seu deleite pessoal? Não. Há um alvo sublime no propósito eterno de Deus em criar a criatura. E isto nós vamos vendo na história, no curso da história. Chegou o momento em que Ele criou um povo para si. Chegou o momento em que Ele estabeleceu a igreja de Deus. Que obra maravilhosa. Que grande obra. A criatura. Para ser o instrumento da realização do seu propósito. Então vemos aí que há se distinguir entre Deus como o grande obreiro de tudo e nós como vocacionados no próprio ato da criação, como obreiros de Deus. Eu não sei se consegui passar o pensamento. Obreiro é Deus, obreiros somos nós, como resultado dele ser aquele que nos criou a sua imagem e semelhança. O apóstolo Paulo, e eu gosto muito desse versículo, em Efésios capítulo 2, daquela linda página sobre a graça, ele diz-nos 2, versículo 10. Depois de falar da graça que restaura, a graça que faz com que o homem possa ter o privilégio de ser o alvo do propósito de Deus, quando o criou. Ele diz, pois fomos feitura dele. Feitos por ele, olha a grande obra. Pois fomos feitos por ele, criados em Cristo Jesus, o grande obreiro. Eu vim, ó Pai, fazer a tua vontade. E eu pergunto, irmãos, há alguma obra de maior valor para nós, pecadores perdidos, do que a obra do Filho do Calvário? E aqui Paulo passa esta ideia. Ele nos leva a pensar no grande Criador. Ele nos faz pensar no grande Redentor. Para afinal focar
focar-nos como os próprios obreiros de Deus. Então diz, Deus nos criou, o Pai, em Cristo Jesus, o Filho. Olha a divindade toda envolvida. E nós sabemos, por outros textos, que o Espírito Santo também está envolvido neste projeto de Deus de nos constituir aqueles que vamos fazer a sua obra, a obra dele. Então temos esses dois aspectos quando falamos de obra. A obra do próprio Deus e somos resultado dela. Para sermos instrumentos de Deus para a sua obra. Que raciocínio. Isto me comove. Isto me faz pôr minha vida nas mãos de Deus e dizer, usa-me, porque eu fui criado para ser aquele que vai realizar a tua obra. Ora, para realizar a obra de Deus, é indispensável que o mesmo Deus esteja atuando. E completamos esta ordem de ideias. Afinal, nesta linha de pensamento, neste projeto eterno de Deus, aparecemos como aqueles que necessariamente têm que fazer a obra de Deus. Porque se Deus fez aquilo que só Ele podia fazer, Ele nos fez, obrando a nossa criação, Ele nos fez instrumentos da realização do seu propósito, das suas obras. Jesus, em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus, o grande obreiro, preparou para que andássemos nelas. Vemos nessa frase a interação profunda entre Deus e a sua criatura. Deus nos criou para que nós sejamos os obreiros, fazendo as obras que Ele mesmo planejou, para que nós estivéssemos e andássemos nelas. Que pensamento precioso para mim este. Que entusiasmo eu posso ter quando eu estou servindo realmente ao Senhor. Nada estou a fazer, nada como projeto meu. Nada como resultado da minha imaginação fértil. Nada que possa me orgulhar como pessoa humana. Mas tudo que projeta a glória do Senhor. Que projeta o próprio Deus. Que bom, quando Paulo diz, e agora? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Tudo que ele fazia era obra de Deus, Deus atuando através dele. E aí entra o outro pensamento que foi dito hoje aqui. Avivamento só quando Deus atua. Não há avivamento a não ser que Deus atue. Por quê? O outro pensamento que foi posto aqui. Só através do Espírito Santo não vos deixarei órfãos, disse Cristo em João capítulo 14. Não vos deixarei órfãos. O Espírito da verdade que o mundo não vê, não sabe, não conhece, Ele estará para sempre. Por que para sempre? Porque se Ele não estivesse para sempre, nós não estaríamos atuando com a vitalidade que um reavivamento busca. A obra de Deus é maravilhosa. Agora, o privilégio que temos como obreiros do Senhor é também extraordinário. Mas ele implica em requisitos extraordinários. Quando alguém se dispõe a fazer uma grande obra aqui na terra, uma grande ponte, uma estrada, e aí estamos a ver muitas vezes os políticos a se envolverem com estas promessas, muitas delas ou quase todas não cumpridas, nós vemos que a obra depende de vários requisitos que têm que ser rigorosamente cumpridos para que ela seja, não só se complete,
mas se complete bem e realize os alvos para os quais esta obra foi destinada. E é natural que se veja que muita gente para no meio do caminho. Quantos que corriam bem, manquejando, agora vão. Ou não é verdade? Onde é que estão as muletas aí? Hein? Quantos de nós que já fizemos lindos propósitos em nossa vida, paramos no meio da estrada? Quantas famílias que começaram com grandes projetos para servir ao Senhor, famílias que se formam lá no templo, diante do Senhor, buscando a sua bênção, fazendo promessas solenes, se esboroam completamente. A decadência total da família, a decadência total do ser humano, porque não se realiza aquilo a que se propõe fazer. Param no meio do caminho. E é por isso que Deus quer o reavivamento. Deus quer reavivar para usar. Só Deus pode reavivar. E só o Espírito Santo, Deus e Espírito Santo, que não nos deixou órfãos, mas habita em nós. Como disse o nosso irmão, essa operação é de Deus, não é nossa. Ele que fez habitar em nós. E para estar sempre conosco. Mas Ele só vai agir quando nós oferecemos a Deus os requisitos bíblicos para que o reavivamento aconteça. Se nós negamos a Deus, nada vai acontecer. E não venha então você a dizer, esse Deus não é nada do que se fala. Nada acontece, a igreja está morrendo, os crentes estão sem entusiasmo, nós não sabemos o que fazer. Quantas lamúrias são soltas no ar da religiosidade, no espaço da religiosidade. Sabe por quê? Porque não há espiritualidade, há só religiosidade. E a espiritualidade é sinônimo de reavivamento. O Espírito atuando através de nós para realizarmos a obra para a qual fomos criados, como diz Paulo, pelo grande obreiro que nos criou à sua imagem e semelhança. Bom, eu espero tratar do assunto hoje e amanhã, baseado nesse trecho tão lindo, tão belo, de Deuteronômio. O velho Moisés, comandante desse povo, a obra maravilhosa de Deus, o povo de Israel. Um dia Deus chegou para Abraão e disse, tem um projeto. Tem um projeto, Abraão. Ah, tem um projeto. Então faço. Tem a ver contigo. Sai da tua casa. Opa! Sai da minha casa? Sai da tua parentela. Não, peraí, senhor, não. Sai da tua terra. Que é isso, Senhor? Eu tenho um projeto. E esse projeto te envolve. Tu serás pai de uma grande nação. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Projeto de Deus, grande obra de Deus. Quem é que ia realizar esse projeto? O próprio povo que ele ia criar. Esse povo foi criado, mas fracassou. Eu fico pensando que o povo de Israel precisou de reavivamento a cada passo que dava. E como eles foram tão desleais com Deus, mas Deus nunca os abandonou, porque era um projeto realmente que Deus tinha, com tanta tipologia a respeito de Cristo, o nosso Redentor, aquele que veio buscar e salvar tudo que estava perdido. Moisés está já idoso, está no fim da vida, perto dos 120. Será que nós chegamos lá? Estou torcendo. Eu vejo muitos irmãos fazer pedidos pessoais de oração. Nunca vi alguém pedindo para viver até os 120. Acho que é um bom pedido, né? Obrigado. E aí o Moisés velho, já decano, já idoso,
côncio de todo o projeto. Eu não consigo abrir esse negócio. Essa água aqui é água para não beber. Muito obrigado, meu irmão. Bom obreiro esse. O Moisés conduziu aquele povo a experiências negativas. Um homem que sentiu a agrura da infidelidade do povo, da idolatria. Aquele povo vivia sob o impacto dos 4 Is. 4 Is. Um povo, apesar de ser Deus, criado por Deus, idólatra. E quando a gente fica idólatra, vem o segundo I. Vem em fila, vem atrás. Se tornou imoral. Quando a gente se afasta de Deus, perde a comunhão com Deus, põe outras coisas em lugar de Deus. Isso é idolatria. Logo atrás vem a imoralidade. E é o que está acontecendo na igreja de hoje. Quantos de nós estamos pondo coisas em lugar de Deus? Como é que vamos pedir reavivamento? Como vamos pedir? Temos que primeiro ver os requisitos. Estamos realmente no padrão que Deus quer para que o reavivamento aconteça, irmãos? Será que estamos? Vem idolatria, vem imoralidade, e logo atrás, da imoralidade vem aquilo que é exatamente o contrário do que nós cantamos que Deus é fiel. Vem a infidelidade, é o terceiro I. E meus irmãos, quando chega nesse passo negativo da religiosidade vã, hipócrita, como Jesus Cristo declarou aos religiosos da sua época, vocês hipócritas. Quando chegamos ao terceiro I, acabamos no quarto I, inutilidade. Somos absolutamente inúteis. Esta é a cadeia do desastre dos que são religiosos, mas não espirituais. E o Moisés teve que arcar com esta perspectiva sempre negativa. Um povo rebelde, um povo idólatra, um povo imoral, um povo inútil, e um povo infiel e um povo inútil. Mas lá no livro de Deuteronômio temos os seus discursos finais. Que belo livro, leia esse livro, dá tantas lições para nós. O velho Moisés resolve fazer o grande desafio do reavivamento do povo. Ele cria, apesar de tudo, que o reavivamento pode acontecer. E eu tiro um pensamento aí, irmãos. Por pior que seja a nossa condição espiritual, por pior que seja a situação de uma igreja local, espiritualmente falando, há sim possibilidade de reavivamento. Há sim, eu posso, mesmo no fundo do poço, como Davi clamou no Salmo 40, Ele me pode tirar do fundo do poço, Ele pode me tirar do tremedal de lama, Ele pode pôr os meus pés na rocha, Ele pode firmar os meus passos, Ele pode pôr um lindo hino, um cântico ao meu Deus nos meus lábios. Que transformação, isso é reavivamento. Todos nós podemos passar por essa experiência. E o que acontece é que nós, como aqueles que fazem as obras humanas, não somos persistentes. O povo de Israel era uma cordilheira. A hora ele estava lá em cima, pertinho de Deus, outra hora estava lá embaixo, na fossa. Um amigo meu crente, há muitos anos atrás, ele era dessa região aqui, não vou dar o nome dele, muito amigo meu. E ele me disse, ele gostava muito de pregar, ele resvalou para a ala pentecostal, e eles são bem avivados, agitados, mas isso não é reavivamento. Reavivamento não é, como foi dito, não é agitação, não é gritaria, não é pular, plantar bananeira, isso não é reavivamento. Isso não é reavivamento. Mas ele era desse tipo, mas cria naquilo, fazia aquilo com muito entusiasmo. E um dia ele, Jair, eu não aguento mais. O que você não aguenta? Minha mulher. Opa, o que é isso?
Não aguento mais minha mulher. Mas por quê? É o seguinte, ela tem aqueles repentes de reavivamento. Agora só Deus, só Deus, só Deus. Então ela manda vender televisão um pouco, pega joias, vende todas as joias, ela vende vestido caro, faz, reaviva, agora vou reavivei-me. Tudo bem. Passou um tempo, acabou o reavivamento. Eu quero televisão, eu quero joias, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero carro. Eu não aguento mais minha mulher. Porque esse processo de vai e vem está me aborrecendo. E não é assim que acontece muitas vezes conosco. Uma mensagem, um congresso como esse, pode mexer, Deus pode mexer comigo. Está mexendo, irmãos. Pode mexer com cada um que está aqui, jovem. Que mensagem boa que o irmãozinho trouxe para os jovens aqui. Eu louvo a Deus por essa mensagem. Pode mexer com as pessoas que começam a se esquecer de Deus. É fácil esquecer, né? Perder entusiasmo, choramingar pelos 4 cantos da casa, bater a cabeça na parede e fazer tantas coisas erradas. Isso acontece com todos nós. De repente um congresso, uma mensagem como esta, como um momento como este, através disso Deus mexe conosco. Está vendo, Jairo? Está vendo aonde você chegou? Será que Deus já não falou com alguém hoje aqui assim? Está vendo onde você já chegou? Você está me vendo por binóculo, dá para ver? Hã? O que eu represento na sua vida? E seus passos, o que faria Jesus? Hã? O que faria? Para com isso, Jairo. Está tudo errado, Senhor. Puxa cabelo. São poucos, mas ainda tem algum para puxar. Chora amargamente. Eu já chorei muitas vezes, de joelhos no chão. Como eu gosto desse meu amado Deus misericordioso. A minha misericórdia se renova cada dia e dura para sempre. Amém? Esse é o Deus do reavivamento. E eu então volto para Deus e começo com entusiasmo na igreja, estou o primeiro a chegar, canto com entusiasmo e tal. A vida continua, o inimigo anda em redor, bramando como leão. Tudo está na Bíblia. Só que eu não percebo. E acabo nas garras da fera. Não é só do imposto de renda, não. É do diabo. É verdade. O leão que ruge. Acabou o reavivamento. Agora, mas Deus não faz nada? Não. Por que Deus não faz nada? Porque eu não estou mantendo na minha vida os requisitos bíblicos para que eu cada dia esteja me reavivando. Irmãos, reavivamento não é um processo pontual. Ele começa num determinado momento, mas deve ser um processo contínuo. Cada dia, Senhor, eu quero ver melhor a tua face e melhor te servir. Isto é reavivamento. Há tanta gente querendo acontecimentos extravagantes como marca de um ponto alto da sua vida religiosa. Vale nada, vale nada. Não vale nada. Temos que ter em nosso comportamento cristão, nossa vida cristã, muita atenção para seguirmos com fidelidade cada dia, aqueles requisitos que são conhecidos, e eu vou repeti-los, mas que nós descuidamos. E assim aconteceu com o povo de Israel. E o velho Moisés, nessa oportunidade, vem ao povo e diz agora, por que agora? Por que agora? Se você for ler, e eu aconselho que leia, o que vem antes, no livro de Deuteronômio, você vê que o grande Moisés, um homem de Deus, de discursos maravilhosos, ele, antes de fazer o grande desafio que ele fez aqui, ele levou o povo a fazer uma revisão de toda a sua história no passado.
Mostrou como Deus libertou do Egito, como abriu o mar. Vocês leiam, ele contou tudo. Moisés fez uma retrospectiva maravilhosa. Por quê? Porque ele queria saber, que aquele povo soubesse que o que Deus precisava fazer, Deus já tinha feito. Tem muita gente aí abatida, amarrotada, porque está vivendo no pecado, como foi dito hoje aqui, no final da mensagem do nosso querido irmão Walter. O que faz separação entre nós e Deus é o nosso pecado. Este é um ponto que eu queria também pôr como ponto inicial. Isso é fundamental. Não adianta querer falar em revisão, em reavivamento, se nossas vidas não estão como Deus quer. Como cantava o Jairinho, nosso saudoso filho. Se sua vida não está como Deus quer, não adianta ir à igreja, não adianta dar folhetos, não adianta pregar, não adianta nada. Não vai haver reavivamento algum. Deus faz tudo o que é necessário. Mas a obra que nos cabe, nós é que temos que fazer. E na medida em que nós nos pomos fora de condições, vivendo em pecado, os vossos pecados fazem separação entre eu e Deus, Isaías 59:2. E Deus cruza o braço e deixa você quebrar a cara, quebrar a cabeça e muito mais, porque Deus não vai fazer nada através de você, até que Provérbios 28, 23 e 18. Aquele que encobre a sua transgressão jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa, esse alcançará misericórdia. Isso é bíblico. Deus não vai mudar a regra, Deus não vai mudar o plano. Deus tem tudo planificado para nosso benefício. E as suas misericórdias, como eu disse, durarão para sempre. E Moisés, naquela oportunidade, fez aquele povo saber de tudo de bênção que Deus havia concedido. Tudo que Deus tem que fazer, Deus já fez. E diz, agora, povo de Deus, o que o Senhor requer de ti? O que o Senhor requer de ti? Deus havia dado livramento, Deus havia dado orientação, Deus havia dado suprimento a esse povo, Deus havia dado habitação, Deus havia dado segurança e tantas outras bênçãos Deus havia dado. Chegou agora a hora do avivamento. A hora do avivamento. Começando por mim. A começar por mim. Não adianta ir atrás de reavivamento até o ponto em que você mesmo busca o avivamento, o reavivamento diante do Senhor. Voltar a ser o que Deus quer para que a obra que é dele, que você vai fazer, seja feita como ele quer. Isso é muito simples de entender. Só não é simples de praticar. Porque nós somos levados pela natureza carnal, nós somos levados pelas tentações que o inimigo traz, não nos fortalecemos como devíamos nos fortalecer, com os requisitos bíblicos para o grande reavivamento, de forma constante e perene, para a grande obra do Senhor, feituras suas para as boas obras. Como eu disse, eu vou continuar amanhã. Então, eu vou apresentar 5 características e vamos começar pela primeira agora. E eu vou começar dizendo, sem estas características, o Espírito Santo não vai encontrar espaço para operar em nós o reavivamento. Não vai. Olha o que ele diz aqui. Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? Você notou esse verbo requer, requerer, como se fosse um pedido formal, oficial, que Deus faz. Em outras versões diz o que Deus espera de ti. Outras versões tem o verbo esperar. Deus está na expectativa, irmãos. Para pensar um pouco, Deus está na expectativa em relação a mim. Tudo fez Jesus completo, nada por fazer, deixou. E agora? E eu? Ele, depois de falar da graça, falou que somos feituras para as boas obras, preparadas por Ele desde a fundação do mundo. Qual é o primeiro requisito?
O Senhor requer de você, em primeiro lugar, e eu gosto que ele começou assim: não é que temas o Senhor teu Deus. Primeiro grande requisito para reavivamento. Irmãos, não há maneira possível de reavivamento sem o temor de Deus. Não é ter medo de Deus, não. Não é ter medo de Deus. Eu costumo dizer que temer a Deus é estar na presença de Deus com reverência, para receber de Deus toda a provisão que eu preciso para realizar a sua obra. Isto é temer a Deus. É estar na presença. E para estar na presença de Deus, eu tenho que estar em santidade. O sumo sacerdote não podia impuramente entrar no santo dos santos, que ele morria. Nós não podemos entrar na presença de Deus se não estivermos em condições adequadas, de forma de santidade e de espiritualidade. O nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Então, que temas? Eu tenho que estar na presença de Deus, com reverência. Como hoje a irreverência acompanha o exercício do cristianismo. Já notaram? Como Satanás tem anulado a espiritualidade, a abundância da ação do Espírito em nós. Por esse detalhe, nossa irreverência para com Deus. Irreverência para com o nosso Deus, Criador de todas as coisas, que mandou seu Filho morrer naquela cruz por nós, que nos garantiu a vida eterna pela ressurreição de Cristo, que nos mandou o Espírito Santo para estar para sempre conosco, que está aqui para, pleno em nós, nos conduzir a toda a verdade, fazer lembrar tudo que Ele ensinou, todas as coisas, saber todas as coisas. O suprimento do grande administrador da igreja, o grande vigário da igreja, o Espírito Santo, que pode nos conduzir na espiritualidade que glorifica realmente o nosso Deus. Que alcança almas para Cristo. Disse o nosso irmão, que para pregar o evangelho basta viver. Ele falou. E é verdade. Não adianta você fazer grandes programas evangelísticos, se envolver em grandes campanhas evangelísticas. Eu já fiz isso na minha vida muitas vezes no passado. Mas a sua vida não está como Deus quer. Não adianta planos humanos, projetos humanos, recursos humanos. Tudo isso é útil, tudo isso ajuda. Mas isso não vale nada diante do recurso principal, que é viver como Deus quer. Temer ao Senhor, temer ao Senhor. É interessante que essa é uma advertência séria nas Escrituras, que se repete várias vezes. A palavra de Deus nos ensina amplamente a respeito da grande necessidade de exercitarmos o temor de Deus. Salmo 111, 10. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria, diz Provérbios 1 e 7. Provérbios 9. Deus aprecia aqueles que o amam. Esta é uma recomendação que se repete. Eu vejo o meu Deus me olhando, capengando, mancando, abatido, arruinado. Ele olha, Jairo, tenha temor a mim. Tenha temor. Reconheça quem eu sou, o teu Criador, o teu Redentor. Procura uma intimidade comigo. Não há temor de Deus sem intimidade com Deus. Não há. E sem temor de Deus não há reavivamento. É requisito fundamental para o reavivamento. Em todas as atuações das diversas áreas da nossa vida, há que haver o temor do Senhor. Sem o temor do Senhor, o nosso comportamento fica carecendo de espiritualidade. O nosso compromisso com Deus estará efetivamente furado, falido. Nada resultará de proveitoso no que fizermos se não houver em nossa atitude essa postura essencial. Exercitar-se no temor do Senhor. E eu apresento aqui, eu vou até 6 horas, temos 10 minutos. E eu vou aqui apresentar, irmãos, 4 características da nossa atitude que constrói dentro de nós esse requisito fundamental do reavivamento.
Primeiro, quando nós atuamos com humildade. Não é possível temer-se a Deus com orgulho. O orgulho é um pecado terrível que nos põe longe do Senhor e anula a nossa espiritualidade. Temos que atuar com humildade, reconhecendo a nossa total dependência do Senhor em tudo que fizermos. Quando eu falo aqui humildade, não é só aquela cara molezinho que às vezes a gente artificialmente faz, aquele jeitinho manso artificial na relação com outros por causa de interesses que tenhamos. Não é nada disso. Esta humildade é uma atitude que vem de dentro da alma, porque ela é espelhada na humildade do meu Salvador, do meu Senhor. A humildade que não me tira os privilégios de realização, mas me faz realizar tudo para a glória de Deus e não para a minha glória. Nós somos humildes. É fácil não ser humilde. É só ter uma organização de um evento como esse. Muitos de nós logo revelam que não são humildes. Não porque eu quero ser o presidente, eu quero ser o... Não estou criticando, queria ter uma boa coisa. Mas aquele lado humano, sabe? Da gente logo... vou aparecer, vou estar lá na frente. A gravata... Não deu para fechar aqui, então ficou assim. Bem arrumadinha. Então, Gente, humildade não tem a ver com atitudes humanas de evidência da minha pessoa. É o contrário. A humildade se caracteriza pelas atitudes que eu assumo e tenho que assumir para a evidência de Jesus Cristo. Para a glória de Jesus Cristo. Eu vou ser superintendente da escola dominical. Às vezes, não é fácil, às vezes, achar alguém que aceita isso. E é uma função importante na igreja. Aí eu vou ser superintendente da escola dominical, que é uma forma de eu aparecer e começo já a preparar o meu caminho para ser presbítero amanhã. Então, gente, quantos que andavam bem hoje estão Hein, Walter, como é que chama ali o cantinho da água? O cantinho da água. Não tinha sujeira, né? Estão ali jogados. Jogados. Se eles ficaram à margem do reavivamento. Ficaram à margem. Mas eles tiveram cargos, tiveram função, mas não tinham humildade. Gente, ser humilde, praticamente, é depender de Deus em tudo. Depender de Deus para ser um bom marido, depender de Deus para ser uma boa esposa, depender de Deus para ser um bom empregado, depender de Deus para ser um bom patrão, depender de Deus para ser um bom empresário, que honre a Deus nos seus negócios. Ser humilde é mostrar o Senhor Jesus na sua própria condução diária, atitudes diárias. Eu cada dia de manhã oro ao Senhor. Senhor, cuida das minhas atitudes, dos meus atos, dos meus pensamentos desse dia. Eu não quero em nada, Senhor, que minha atitude, meus atos neguem a minha fé. Eu acho que isso é humildade. Temer a Deus tem a ver com humildade. Você não vai chegar ao temor de Deus se não assumir esse tipo de vida cristã. Um comportamento cristão. Não é? Não se exige lá no exército um comportamento militar? E aí daquele que não entrar no comportamento militar? E Deus tem também regras básicas para um comportamento espiritual, para a vitalização espiritual nossa, para reavivamento nosso. Humildade. Que Deus nos ajude a ser humildes, irmãos. Atuando com humildade e reconhecendo a nossa total dependência do Senhor em tudo o que fazemos. João 15:5. João 15:5 diz, Jesus, eu sou a videira, vós os ramos. Se eu não estiver em mim, Ele é a base de tudo. E eu em vós, eu tenho que aceitar Cristo e deixar Cristo estar em mim. Eu tenho que estar nele e ele em mim. Aí eu vou dar muito fruto. Olha aí o reavivamento. Aí eu vou dar muito fruto. Isto é humildade. A humildade que reaviva em nós
a obra avivada do Senhor. Agora, há um outro elemento que funciona muito bem nesse requisito de temor ao Senhor, é submissão. Oh, como é difícil ser submisso. Submissão, debaixo de quê? De missão. Que missão? Eu volto ao pensamento inicial. A missão é do Senhor, a obra é do Senhor. E Ele quer me envolver. Fomos feitos para sermos criaturas dele, para sermos obreiros, né? Exercitantes da sua obra. Não é isso que diz lá Paulo? Feituras suas para todas as boas obras, para que vivêssemos nelas. Não diz isso? Para que eu possa viver como Deus quer, eu tenho que estar debaixo da vocação de Deus. Isso é, submissão é estar debaixo da vocação do Senhor. Isso é submissão. Quando Paulo diz à mulher, esteja submissa ao marido, esteja debaixo da vocação que Deus tem para o marido como chefe da casa. Debaixo da vocação do Senhor. Esse assunto da vocação é maravilhoso. Não posso me desviar agora para lá, mas me encanta falar sobre isso. Diz Paulo, andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então a vocação tem muito a ver com esse assunto. Mas, meus irmãos, o vocacionamento, vocacionamento tem a ver com submissão. Vamos ser submissos. Nós cantamos, não sei se cantamos hoje. Não cantamos. Cativa-me, Senhor, para livre eu ser, então, sumiço faz-me vencedor. Por esta submissão. Vamos parar aí. E vontade de cantar mais. Mas é isso que precisamos, ser submissos ao Senhor. Assim exercemos temor de Deus. Terceiro lugar, atuamos com confiança. Olha um ponto importante. Sabe, quem tem dúvidas não se aviva. O duvidoso fica na estrada. O duvidoso não se ergue, o duvidoso não realiza, o duvidoso não vai para frente, o duvidoso está sempre caído. Mas pela graça nós temos em quem confiar. Amém. Nós temos em quem confiar. E sabe o que Deus quer que nós, antes de mais nada, façamos para que o Espírito opere? Confiar no Senhor. Confiado no Senhor. Consolado em seu amor, seguirei a Jesus Cristo, sem tristeza, sem temor. Não treme, não tem medo, não vai ter medo. Ele tudo pode, tudo posso, diz Paulo, naquele que me fortalece. Gente, isso são coisas simples que nós sabemos, mas não praticamos. Qual é a primeira coisa quando você tem uma notícia de que o teu dinheiro acabou na conta, você não vai poder pagar na conta do banco, você não vai poder pagar a conta do empório? Qual é a primeira coisa que acontece com você? Briga com a mulher, você gasta demais, onde se viu? Você viu que situação eu fiquei? Para com isso. Põe-se diante de Deus com a sua esposa, Senhor, eu confio em Ti, amém. Casa da Moeda está com ele. Ele faz milagres, irmãos. Missionários que vêm para cá sem depender de valores certos. Eu tenho testemunho de alguns, é maravilhoso. Como Deus manda na hora que precisa. Amém? Confia! Confia! Quer ver reavivamento? Confia em Deus, nos seus recursos, na sua palavra, nas suas promessas. Confia em Deus. E o temor de Deus não vai acontecer se eu não vivo confiando sempre nele. Eu não posso aumentar muito o que gostaria de falar e testemunhar nesta área. Deus tem dado para mim algumas provas maravilhosas e confiar nele. Foi apito para parar? Estou parando. Andemos confiadamente, reconhecendo. Anotem bem, irmãos. Confiar é reconhecer que o resultado do que fazemos
sempre será útil e proveitoso para a glória de Deus. Filipenses 4:13, João 15:16. Eu vou terminar, o último ponto, eu já abordei, quando defini temor de Deus. Temor de Deus exige reverência. Reverência. Atuar com reverência. O que é atuar com reverência? É reconhecendo a solene responsabilidade que temos ao servirmos, ao fazer a grande obra de Deus. Servimos ao nosso grande, santo e poderoso Deus. Salmo 147:11. O Senhor se agrada dos que o temem. Mas precisa haver reverência. Nosso irmão já falou sobre reverência. E é uma das notas negativas no comportamento da igreja chamada cristã hoje. Falta de reverência ao nosso Deus. Eu tenho lido esses dias, a leitura da nossa igreja, nesses dias em casa, todo aquele cerimonial de Levítico, depois estamos em Números agora. E a leitura de hoje era exatamente a preparação do levita para entrar no templo. Leia. Como Deus cuidava de detalhes. Aí daquele que não cumprisse cada detalhe. E cada detalhe era um dizer ao Senhor, meu Senhor, Todo-Poderoso. Cada detalhe era um reconhecimento. Tu és o reverendo. Muita gente se chama reverendo aí hoje. Reverendo é só Deus. Vamos ter reverência. E assim, vamos cumprir o primeiro requisito importante para estarmos vivendo uma experiência notável de reavivamento espiritual. O Espírito Santo, como ouvimos de manhã, terá espaço para atuar. A obra de Deus, o reavivamento vem de Deus através do Espírito, mas eu preciso dar a Ele as condições para que Ele opere, senão não vai acontecer absolutamente nada. E o primeiro requisito, que temam ao Senhor vosso Deus. Que Deus os abençoe com esses pensamentos. E amanhã vamos continuar a ver mais 4 requisitos espirituais para o reavivamento espiritual.